Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais um domingo ao canal para os estudos da Nova Era que acontecem sempre às 21 horas. Boa noite, Ma, bem-vinda. Que a noite de hoje também possa trazer belíssimos frutos, belíssimas reflexões, belíssimas trocas para a gente. Como de costume, começamos os estudos sempre através de orações. Estamos lendo a carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado com a nossa casa comum, a Mãe Terra. Esses estudos não são necessariamente católicos. Olá, Rosana, bem-vinda. Mas sim são estudos da espiritualidade, abertos e com o intuito de trazer realmente reflexões e uma discussão aberta para o crescimento de cada um aqui presente. Então eu chamo vocês, convido vocês para realizar uma invocação, uma oração aqui comigo, de olhos abertos ou fechados, com as mãos no coração ou não, e que a gente possa agora invocar juntos o anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos espíritos de luz e dos guias divinos para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. E hoje a gente começa a leitura do texto da página 22 do PDF, para quem já fez o download, para quem está acompanhando. Boa noite, Mônica. E a gente vai continuar a leitura do ponto 25, que é bem no finalzinho dessa página. A gente está no capítulo 1, no qual o Papa está elucidando, trazendo uma compilação dos problemas que a Mãe Terra, né, a nossa casa comum, passa hoje em dia. Então, continuando aqui a partir do ponto 25 para a nossa reflexão de hoje. O Papa começa: as mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. E antes da gente continuar, eu pergunto para cada um de nós, se a gente tem uma ideia, se já paramos para refletir, quais seriam essas implicações da crise global, né, da mudança climática global, em termos ambientais? Eu acho que essa é a pergunta mais fácil, né? Já que estamos falando de natureza, de clima, isso a gente consegue correlacionar. Mas e as razões para isso ser um problema social? Vocês já pensaram, já refletiram? O que vocês acham que uma mudança climática poderia trazer como problemas sociais no nosso mundo? A mesma pergunta é válida para a economia e para a política. Então, que venham os comentários. Olá, amado, bem-vinda, bem-vinde. A gente pode falar um pouco, né, antes de continuar no capítulo, sobre essas questões, sobre esses problemas, né, sociais. A gente fala muito e comenta as questões das imigrações que seriam forçadas, né, de uma faixa do nosso planeta que estaria se desertificando muito rapidamente com o processo de degelo,
de mudança climática, e também as regiões costeiras que hoje em dia habitam a grande maioria dos seres humanos. Então essas regiões seriam inabitáveis e levariam a imigrações gigantescas de pessoas de uma região a outra, de um país a outro e até de um continente a outro. E se nos perguntarmos, né, estamos preparados para essa mudança, para essa migração, para recebermos e acomodarmos pessoas independente da sua nacionalidade, da sua origem, da sua receita econômica? Então essas são reflexões que estão embutidas sutilmente já aqui nesse início, né, do ponto 25 do que o Papa pontua. E isso engloba, né, automaticamente também as questões econômicas, porque com uma grande migração, né, uma grande perda dos centros produtivos dos países que também se encontram nos litorais, né, uma perda dos portos, né, de toda uma cadeia de transportes e tudo isso mais, a gente vai ver uma reviravolta muito, muito grande na economia, não só de cada país, mas na economia global. E aí ele fala também de políticas, porque num mundo que se confrontar com esses problemas muito brevemente, né, a gente está falando aqui dos próximos 80 anos da nossa sociedade, né, do nosso tempo como humanidade, nos próximos 80 anos, ou seja, na minha geração, na geração dos nossos filhos, na geração de parte da idade, né, do crescimento dos netos, quem sabe lá na frente, esses 80 anos, esse limite já vai estar sendo atingido. Então, são 2 gerações e meias aqui, né, que a gente tem para se adaptar, né? E quais políticas, quais relações o mundo precisa para conseguir lidar com esses problemas e desafios que vão vir, que já estão vindo e aparecendo no mundo por conta das mudanças climáticas, né? Um deles, não só o único, é o vírus que enfrentamos. Outras são as mudanças realmente de clima, de temperatura, que a gente vê por aí, que já estão acarretando, né, em vários desastres ao longo, né, do globo e do mundo. Então fica a pergunta de volta para vocês, né, que políticas e quais relações a gente precisa para estar lidando como humanidade, como todos somos um, apesar de diversos, por esses problemas que vêm aí, que já estão presentes. E como eu sempre digo, o comentário, as perguntas, as reflexões de vocês são mais do que bem-vindas. Eu estou sempre de olho aqui nos comentários, então fiquem mais do que à vontade para compartilhar os pensamentos de vocês aqui. Mas continuando no texto, ele diz: provavelmente os impactos mais sérios recairão nas próximas décadas sobre os países em vias de desenvolvimento, pois esses são os mais fragilizados, né? Já sabemos disso. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos relacionados com o aquecimento, e os seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas naturais e dos chamados serviços do ecossistema, como a agricultura, a pesca e os recursos florestais, ou seja, né, os recursos naturais, os quais deveriam ser, né, se estivéssemos em harmonia, abundantes para todos. Eles não possuem outras disponibilidades econômicas nem outros recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos ou enfrentar situações catastróficas, e gozam de reduzido acesso a serviços sociais e de proteção. E é o que a gente tem visto nesse momento atual de crise, né, de pandemia, por conta do vírus. A parte mais pobre da população, isso a nível mundial ou até nacional aqui no Brasil, é a que mais sofre, é a que não tem a chance, né, de contar com um hospital, com um tratamento adequado, que não tem condição de se isolar, de se higienizar. Então, automaticamente, essas pessoas são altamente impactadas pelas mudanças climáticas e pelas crises ambientais que já
existem hoje e que vêm por aí. A gente também tem o último filme chinês que ganhou muitos, né, não sei agora se são muitos prêmios ou não, eu não sou muito da área de cinema, né? Agora o nome até me foge, mas acho que o nome do filme foi Parasite, né? Parasita. É um filme que retrata exatamente o que o Papo está falando aqui. Então, se alguém não assistiu Parasita, assistam, porque fala não só de uma realidade chinesa, mas de uma realidade mundial e uma realidade também que se encontra muitas vezes aqui no Brasil também, apesar de tomar outras formas. Mas continuando, ele diz, por exemplo, as mudanças climáticas dão origem a migrações de animais e vegetais que nem sempre conseguem adaptar-se, e isto, por sua vez, afeta os recursos produtivos dos mais pobres, que são forçados também a emigrar com grande incerteza quanto ao futuro da sua vida e dos seus filhos. É trágico o aumento de emigrantes em fuga da miséria agravada pela degradação ambiental, que, não sendo reconhecidos como refugiados nas convenções internacionais, carregam o peso de sua vida abandonada sem qualquer tutela normativa. E aí que a gente volta para aquele ponto, né, de quais políticas a gente realmente precisa para acolher cada um dos seres humanos nesse planeta, né, cada um dos nossos irmãos e irmãs, independente de nacionalidade ou origem, são pessoas, independente se são idosos, adultos ou crianças, produtivos ou não produtivos, são vidas, são seres dignos de respeito e amor, como cada um de nós, né? Ele continua. Infelizmente, verifica-se uma indiferença geral perante essas tragédias que estão acontecendo agora mesmo em diferentes partes do mundo. A falta de reações diante desses dramas dos nossos irmãos e irmãs é um sinal da perda do sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes, sobre o qual se funda toda a sociedade civil. Aqui ele está falando de responsabilidade social, da responsabilidade que vai além daquela responsabilidade que temos pela nossa própria vida, pelo nosso próprio bem-estar, mas que fala da responsabilidade com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. A gente já falou num dos estudos, né, lá para trás, hoje a gente está na aula 6, a gente comentou que ninguém nesse mundo, literalmente ninguém hoje em dia, e acredito que, né, há eras atrás também não, é capaz de ser autônomo, né, de viver né, de maneira assim, só eu e eu mesmo, e eu sou a única pessoa responsável pelo meu sucesso, por conseguir as minhas coisas, por ir à frente, construir. Isso é uma grande ilusão, gente, porque quem já morou mais próximo, por exemplo, de uma área rural, já teve que plantar o próprio alimento, ou desde o começo, né, pegar o trigo para fazer um pão, passar por todo esse processo de fazer o alimento, de gerar o alimento, de cultivar o alimento. Isso é só um aspecto, hein? Quem já passou por experiências semelhantes sabe o quanto tempo isso demanda da gente, né? A gente só consegue ter o conforto e a vida que temos hoje porque muitas outras pessoas estão se responsabilizando por partes dessa cadeia que nos gera o conforto em muitos desses aspectos. Ou seja, se você sozinho, né, se nós sozinhos tivéssemos que cuidar de tudo, a gente não ia ter tempo para fazer nada, né? Então, isso é para ajudar a gente a repensar que nós temos sim essa responsabilidade social, não só para com as pessoas que a gente vê e enxerga ao nosso redor, mas também aquelas que se encontram indiretamente conectadas a gente, mas que sem elas não teríamos a mesma vida que temos, né? Então, que a gente possa realmente considerar e tratar e fazer coisas, né? Pegar na mão essa responsabilidade social para que realmente todas as pessoas no mundo sejam cuidadas, amparadas, nutridas, respeitadas e amadas, né? Então,
tudo que a gente traz como seja acúmulo ou merecimento ou mesmo conhecimento, né? Pode ser conhecimento mental, emocional, sentimental, que a gente possa realmente abrir as mãos, abrir os corações para não estar somente sozinhos usufruindo desses méritos, mas também compartilhando esses méritos com as outras pessoas, que a gente faça disso prioridade nas nossas vidas, nesse processo de reconstrução, nesse processo de regeneração pelo qual o planeta e a humanidade e a natureza estão passando, né? No mínimo de mudança. Que, né, se fizermos o que temos, o que devemos fazer, será um período de regeneração realmente. Mas continuando. Ponto 26. Muitos daqueles que detêm mais recursos e poder econômico ou político parecem concentrar-se, sobretudo, em mascarar os problemas ou ocultar os seus sintomas, procurando apenas reduzir alguns impactos negativos de mudanças climáticas. Mas muitos sintomas indicam que tais efeitos poderão ser cada vez piores se continuarmos com os modelos atuais de produção e consumo. A gente também já comentou isso numa aula lá atrás, que esses dados cientificamente já foram comprovados na década de 80, reforçados na década de 90, alertados mais uma vez, né, na virada do milênio. Um sinal, né, mais extremo ainda de alerta por volta de 2010, e agora nós vemos, né, até mesmo os jovens de hoje em dia que são conscientes, que estão vendo e enxergando, né, as reações da natureza, as reações do clima, saindo literalmente em passeatas, deixando de ir à escola por reivindicar, né? Não tem por que eu ir à escola se não haverá um amanhã quando eu for um adulto, né? Então são as crianças já de hoje em dia que estão nos mostrando o quão grave a situação já é. E é uma coisa realmente muito difícil para muita gente perceber o quão grave é a situação, porque o nosso dia a dia parece estar igual, né? Só que se a gente for olhar em relação e realmente perceber essas catástrofes que já estão acontecendo, se a gente for notar percentualmente, né, a redução de todas as espécies nativas de todos os meios, né, terrestre, marítimo, a gente percebe que de praticamente 90 a 100 anos para cá, a gente teve uma redução das espécies de 65%, que era antes, ou seja, 35% das espécies 100 anos atrás do planeta inteiro já não existiam. Então a gente tinha, há 100 anos atrás, 65% dessas espécies vivas no planeta, e hoje, 100 anos depois, a gente tem somente 35%. Então, num período de 100 anos, a gente exterminou mais do que exterminamos numa história de 10 mil anos, para a gente começar a ter uma noção da escala do problema que é a industrialização, que o capitalismo, que a competição, que a aglomeração e a ganância sobre as coisas e o desrespeito à harmonia em vida com a natureza trouxe para o planeta. E acredito que o Papa vá falar mais para frente, né? Mas é essa degradação, não só da vida de espécies e de animais, que deteriora o clima todo, mas também mexe drasticamente nos ecossistemas que antes criavam essa harmonia na Terra, que possibilitou, né, o desabrochar de tanta vida, de tantas espécies, né, de um clima ameno no qual essas espécies, inclusive a humanidade, pôde florescer. Então isso, né, esse paraíso que a Terra foi um dia, ele já foi destruído. Então a tarefa hoje é exatamente essa: reconstruir o paraíso que a Terra foi um dia. Isso diz respeito à harmonia que a gente, enquanto ser humano, pode encontrar dentro da natureza. E uma coisa que é muito também importante ou interessante de se falar
é a questão que a gente pode observar na expansão das espécies, né? O ser humano é a única espécie que acredita que ela pode se expandir infinitamente. Todas as outras espécies, em todos os reinos da natureza, se comportam de uma maneira em que elas não ultrapassam um certo limite, né? Elas se mantêm no que a gente considera, né, o limite que vai gerar essa harmonia entre as espécies e também com o ecossistema no qual elas vivem. E o ser humano está desrespeitando esses limites. Então, a gente precisa, mais do que nunca, repensar essa questão do progresso, né? Esse conceito do progresso. Como é possível progredir infinitamente dentro de um espaço finito como a Terra? Porque a Terra é isso, a Terra é um planeta. Só tem, né, X vezes de recursos, não mais e nem menos. Só temos um espaço finito, né? A gente não está no universo afora, crescendo, né, rapidamente. A gente é um planeta. Então, que a gente possa aqui também reconsiderar e repensar o que é realmente progresso, ou, na verdade, né, quem sabe substituir o progresso com o florescer harmônico e saudável da nossa sociedade. E aí eu estou incluindo todos os seres, e não só os seres humanos. Continuando. Por isso, tornou-se urgente e imperioso o desenvolvimento de políticas capazes de fazer com que, nos próximos anos, a emissão de anidro carbônico, CO2, e outros gases altamente poluentes se reduza drasticamente. Por exemplo, substituindo os combustíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável. E aí eu pergunto também a vocês, vocês têm ideia de onde está presente petróleo na vida de vocês, né? A gente está falando dos combustíveis fósseis, como petróleo, ou também o gás metano seria um outro exemplo. Petróleo, gente, está embutido em muitas roupas. Essa aqui no caso não, que ela é realmente de algodão, por isso que amassa tanto. Mas na grande maioria das roupas hoje em dia, o petróleo está altamente embutido. Então tem já uma galera muito legal, muito bacana, trazendo reflexões do que, por exemplo, até a indústria da moda precisa fazer para se renovar já hoje, daqui para frente, né? De hoje para frente, para deixar o uso dos combustíveis fósseis. Onde mais a gente usa isso? Nas grandes indústrias, né? Que queimam combustível fóssil para estar produzindo para o consumo que a sociedade de hoje demanda, né? Os carros, o transporte, né? Que a gente possa rever cada um desses temas nas nossas vidas. E de novo, como a gente pontuou, acredito eu, semana passada, é importante também repetir que não são todas as pessoas igualmente responsáveis por aquilo que a gente está vendo, né, nessa crise climática. Como o Papa pontuou nesse parágrafo, os grandes ricos, a classe dominante, as grandes indústrias são realmente aquelas que mais causam dano ao nosso clima, à nossa natureza. As pessoas mais fragilizadas, mais pobres, elas nem sequer têm acesso a combustíveis fósseis. Existem ainda culturas, pessoas, grupos que realmente vivem hoje em dia, né, no nosso planeta, respeitando a natureza, a ancestralidade, né? Um exemplo dos povos nativos, os povos indígenas e outros povos que não fazem uso dos combustíveis fósseis. Então, não é dizer agora, por exemplo, né, para os países subdesenvolvidos, para as regiões subdesenvolvidas, vocês têm que se subdesenvolver ainda mais. Não é isso que a gente quer. Existem regiões que precisam de certo florescer, de um desenvolvimento respeitoso com a natureza, não replicando os padrões, né, que a nossa sociedade já trouxe e expandiu para grande parte do mundo. Não é replicar a mesma coisa, não é replicar o tão chamado progresso, não, mas é sim dar condições a essas regiões de se
de florescer, de crescer, de usufruir de uma maior, né, saúde, de um estado, né, de situação alimentar seguro, saudável, e olhar para as regiões, né, que tem esse alto nível de poluentes, de uso dos combustíveis fósseis, né, de gases que são nocivos para as camadas, né, de proteção atmosférica do planeta, e ali sim usar um processo de desaceleração para que esses combustíveis fósseis não sejam mais queimados dia a dia na produção de tantas coisas que a nossa sociedade pensa, acredita e muitas vezes até sente que precisa consumir, né? E nós, como consumidores, podemos sim, de uma forma ou outra, influenciar essas empresas através das nossas escolhas conscientes. Isso é o suficiente? Não, não é. A gente precisa, como o Papa diz aqui, reforça aqui, precisamos de políticas que realmente hoje forcem, levem essas empresas, né, e os grandes queimadores de combustíveis fósseis a parar, porque não adianta parar daqui 30 anos. Daqui 30 anos, os nossos filhos estarão mal podendo viver nesse planeta se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente viveu os últimos 100 anos. Né? Isso não é nenhuma brincadeira, não é nenhuma fake news, isso são dados científicos que já provêm da década de 80 e os resultados a gente está vendo hoje. E eles não vão melhorar se a gente não mudar o nosso comportamento a partir de agora. E se a gente não começar a cobrar realmente, né, dos dirigentes que escolhemos, que eles olhem hoje primeiramente para a questão da harmonia e da sustentabilidade na nossa natureza e nos nossos ecossistemas. Bom, falei demais, né? Tô aqui super colocando muitos pontos hoje, mas eu quero ouvir vocês também antes da gente continuar. Quero os comentários, quero saber o que vocês estão achando, né, de tudo que o Papa trouxe até agora, de tudo que eu, né, deixei reverberar na direção de vocês. Quero comentários para saber as opiniões por aí, as reflexões que estão surgindo. E porque a gente tem, né, um atraso sempre entre a minha fala e os comentários, eu vou continuando, mas assim que eles aparecerem a gente vai fazendo pausas e a gente, né, bate esse papo mesmo que indiretamente. Então ele continua. No mundo é exíguo o nível de acesso a energias limpas e renováveis, mas ainda é necessário desenvolver adequadas tecnologias de acumulação. Entretanto, alguns países registram-se avanços que começam a ser significativos, embora estejam longe de atingir uma proporção importante. Houve também alguns investimentos em modalidades de produção e transporte que consomem menos energia, exigindo menor quantidade de matérias-primas, bem como em modalidades de construção ou reestruturação de edifícios para se melhorar a sua eficiência energética. Mas essas práticas promissoras estão longe de se tornar onipresentes, ou seja, de novo e muito mais, né, importante a questão do nosso comportamento, do nosso consumo diário, porque não é só melhorando as práticas, né, que a gente vai chegar onde a gente precisa chegar. A gente precisa realmente sentir e se permitir esse movimento de desacelerar. A Marcela pontuou aqui: gosto muito da maneira como ele consegue fazer uma reflexão sociopolítica, traz à tona a questão da classe e estratificação sociais. Exatamente, Marcela, exatamente. E que a gente possa, né, se repolitizar. Isso também é grande parte do processo. Bom, chegamos aqui ao ponto 2 do capítulo 1, a questão da água, mas já estamos chegando na primeira, né, na segunda meia hora dos nossos estudos, que é a hora da meditação guiada. Então, pararemos com a leitura por aqui hoje. Semana que vem a gente continua
aqui no finzinho da página 24, na parte 2 do capítulo 1, a questão da água, é o ponto 27 para quem quiser anotar e marcar. E agora eu sugiro para vocês, para quem quiser acompanhar a meditação guiada de hoje à noite, já ir tomando uma posição confortável, pode ser deitada, pode ser sentada. O objetivo dessa meditação guiada é deixar que cada um internalize e reflita dentro de si o que o texto abordou, do que o texto tratou, para que a gente possa, cada um ter a sua própria interpretação e sentir o que realmente está dentro de si, dentro de tudo que foi tratado e colocado hoje na discussão. Então, eu vou fazer a abertura da meditação com vocês, entonando uma oração. Eu peço para vocês, já tomarem a posição de vocês para a meditação, já irem fechando os olhos. Eu vou estar parcialmente de olhos fechados, parcialmente de olhos abertos, também para poder olhar um pouquinho o tempo, porque infelizmente o Instagram sempre desliga depois de 1 horinha, então a gente tem que ser pontual, mas vocês fiquem relaxados, eu vou estar aqui na guiança e vocês aproveitem o processo. Nós invocamos sagrada humildade que provém do coração de Deus, transcende as barreiras da minha ignorância. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, derrota as minhas resistências. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, abre os meus olhos para a verdadeira luz e retira minha consciência dos abismos do orgulho e da vaidade. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, dissolve a minha pequenez em tua grandeza e mostra-me o verdadeiro propósito da criação humana. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, une-me ao próximo e aos reinos da natureza para a concretização do plano divino. Permite que minha consciência reconheça a presença do Criador em todas as coisas e glorifique a sua existência em todo tipo de vida. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, permite-me agora e sempre viver-te com perfeição, assim como fez o Senhor, que diminuiu sua grandeza para estar entre os homens, e confirma sua infinita misericórdia, retornando ao mundo. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, que sejas tu um princípio fecundo no meu coração humano. De pouco em pouco, vão levando o foco e a atenção de vocês para a respiração, para o ir e vir do ar e para as suas sensações físicas neste momento. Vocês podem posicionar os braços ao longo do corpo, podem colocar as mãos nas coxas, viradas para cima ou viradas para baixo. Podem também trazer as mãos ao colo, uma em cima da outra. O importante é que a sua posição para essa meditação seja confortável. Continue respirando. Mantenha a sua coluna ereta. Traga todo o seu foco para o corpo. Relaxe os ombros. E relaxe cada músculo da sua face. Prestando atenção na sua inspiração
e na expiração, sem controlar nem modificar. Continue respirando normalmente e observe. Traga a sua atenção para dentro de si mesmo. Se conecte com o seu eu aqui e agora. Sinta o seu corpo físico. Esteja presente aqui e agora. E apenas observe. Se algum outro pensamento ou distração surgir, nomeie, dê um nome ao pensamento que apareceu, reconheça o pensamento que apareceu e logo em seguida deixe-o ir, voltando novamente o seu foco para a respiração e para as suas sensações corporais, no aqui e agora, sem controlar, deixando tudo ser, apenas sentindo e observando. Você é o que é. A partir de agora, você não precisa ser mais nada. Você apenas é o que é. Inspire e expire. Lentamente, vamos começar a respiração cíclica, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3. Continuando a respiração cíclica no seu ritmo, em 3, 3, 3 e 3. Respirando o mais suavemente que você conseguir, que for natural
para o seu corpo, aqui e agora, em tempos de 3, 3, 3 e 3. Lentamente, vai retornando ao ritmo da respiração normal, inspirando e expirando. E agora você se visualiza à sua frente como que uma miniatura de você mesmo. Você está vestindo uma roupa, você tem ao seu redor alguns pertences que hoje são seus. Você também tem algumas conquistas, talvez diplomas, certificados, méritos. Você vê cada uma das suas posses ao seu redor, te rodeando. Sinto o bem-estar de estar entre essas conquistas. Sinta a presença delas e de tudo de bom, bem e belo que elas trazem para você. Cada uma dessas conquistas ou pertences perceba como você se sente em relação a cada um desses pertences e méritos. Como você se relaciona com cada um deles. Que emoções estão conectadas ali. Que sentimentos estão conectados ali. O que é que cada um dos pertences ao seu redor te representa?
Agora, observe qual é a relação entre o seu tamanho e o tamanho do acúmulo de todos esses pertences ao seu redor. Quantas vezes maior que você eles são? Ou quantos de você eles poderiam agregar, agrupar, até que o espaço fosse o mesmo. Quantos de vocês teriam o mesmo tamanho de todos esses pertences somados? De todos esses méritos somados. Agora, você mais uma vez se torna consciente de cada um desses méritos, de cada um desses pertences que você possui hoje na sua vida, que você recebeu hoje na sua vida. E você se pergunta: quantas outras pessoas poderiam usufruir comigo desses méritos, desses pertences e desses espaços? E você mentalmente coloca, visualiza outras pessoas usufruindo de todos os seus méritos conjuntamente com você. Você visualiza tudo que te pertence, gerando coisas boas, de bem e belas a muitas outras pessoas conjuntamente com você. E você se conscientiza que pertencimento, que propriedade e que posse só fazem sentido se forem usufruídas. E o usufruto, o maior usufruto, vem através do compartilhar. Vem através do conviver, vem através do amor, da humildade e da generosidade. E você visualiza então essas qualidades e sentimentos presentes entre você, as outras pessoas e os outros seres que ali se encontram.
E logo a questão do possuir, de certa forma, não faz mais sentido. Não existe um porquê de possuir se pode compartilhar, se pode multiplicar. E agora você visualiza uma pessoa ou um grupo de pessoas como que se estivessem do lado de fora, sem poder usufruir de tudo aquilo que te faz tão bem. Essas pessoas são pessoas fragilizadas, essas pessoas são pessoas em situação de risco. Essas pessoas são pessoas em situação de pobreza, de necessidade, seja ela material, emocional ou mesmo mental. E você decide se vai convidá-los para entrar, para conviver, para compartilhar e para multiplicar junto a todos os seus méritos, ou se vai deixá-las lá fora. Lembrando, elas não têm a mesma condição que você. Deixe agora que o seu corpo sinta como essa imagem que você decidiu e escolheu criar reverbera no seu corpo, em como você se sente fisicamente. Ao visualizar a situação que escolheu. É uma sensação leve ou é uma sensação tensa que requer energia ou que cria uma tensão? Quando o seu corpo visualiza a imagem que você escolheu criar, ele está em fluxo, em paz, em tranquilidade ou sob tensão. Lentamente, você deixa a imagem se ir, vai voltando a sua atenção para a minha voz, no aqui e agora.
mantendo os olhos fechados, para invocarmos conjuntamente uma oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos de ser. Podem abrir os olhos, irem retornando, e temos agora mais 3 minutinhos antes de finalizarmos os estudos de hoje. Quem quiser comentar como reverberou a meditação, as visualizações, as reflexões, é mais do que bem-vindo. Bem-vindo também a todos que entraram durante a meditação. Espero que vocês possam ter acompanhado, pelo menos parcialmente, a guiança dessas reflexões de hoje. Quem não teve a oportunidade ou não achou oportuno começar a meditação no meio, a sessão, os estudos, a aula fica gravada, é só assistir depois, acompanhar a meditação quantas vezes vocês quiserem. Essa é a flexibilidade que a tecnologia traz para a gente hoje, mas que ela seja, né, como dissemos, usada conscientemente e para construir cada vez mais harmonia com os ecossistemas, com as vidas humanas ou outras ao nosso redor. Eu já agradeço de coração toda a presença de cada um aqui nos estudos e desejo a todos vocês uma linda semana, uma boa noite e nos vemos domingo que vem às 21 horas aqui no canal para dar continuidade aos estudos da Nova Era, falando, discutindo e refletindo sobre a carta Laudato Si do Papa Francisco, que fala do cuidado com a nossa comum, a nossa Mãe Terra, e de todas as nossas relações dentro dela. Assim o é, assim falei. E até semana que vem, pessoal.